Você está para entrar num novo ciclo. E o que você leva e o que você deixa para trás? É como uma mudança de casa. O que a gente leva e o que a gente deixa? Então, bora tomar um café e bater um papo? Ao vivo? Sim, estamos aqui no perfil do Rodrigo César Psi no Instagram, mas também esse vídeo vai para o YouTube. Faz tempo que eu não boto vídeo gravadinho, mas tô preparando, tá chegando vídeo novo. Vai ter o review do livro do Daguito, da Adélia, do Victor Griso. Olha, tá sensacional o que eu tô preparando pra vocês pros próximos tempos aí no canal no YouTube, tá bom? Então, quem não tá no YouTube ainda, me segue lá, canal Rodrigo César. Tem o link aqui, ó, na bio. Aqui no Instagram tem na minha bio tem o link. Lá no link você também encontra meu WhatsApp para você poder mandar mensagem para mim, agendar uma consulta. Hoje, como que eu trabalho? Eu tô trabalhando com uma pré-consulta que a gente discute ali, conversa sobre as suas necessidades. Eu falo para você aquilo que eu vou trabalhar com você em psicoterapia, seja uma psicoterapia convencional, seja uma psicoterapia breve, onde a gente vai falar ali às vezes sobre relacionamento, sobre questão vocacional, sobre também questões de planejamento, porque agora que é a viradinha do ano, o pessoal tá me procurando para fazer um planejamento para 2025 em algumas áreas da vida. Então, essa live tem até a ver com isso, né? Um novo ciclo. O que eu levo, o que eu deixo para trás? Porque é interessante a gente pensar, né? Quando a gente muda de casa, a gente leva muita coisa a gente deixa pra trás, não é verdade? Bora tomar nosso cafezão? Eu já tô tomando aqui o cafezinho, já tá até a xícara já tá denunciando aqui que eu tô tomando cafezinho já faz tempo. Um expressinho gostoso aqui pra nós. Seguinte, para quem não me conhece, eu sou Rodrigo César, psicólogo junguiano, trabalho na área clínica, trabalhei com RH, trabalhei no Sistema Público de Saúde de Santo André também, que é a cidade que eu moro, mas eu faço atendimentos presenciais em Santo André e também online. Tá? Então, assim, vocês fiquem à vontade aí para agendar comigo, tanto no presencial em Santo André e São Bernardo, como também em atendimento online. Muito bem, muito bem. Mais um recadinho, né? Esses dias me perguntaram assim, você faz avaliação de bariátrica? Sim, eu faço. As pessoas também não sabem que eu faço. Trabalhei por algum tempo com o Dr. Carlos Corsi, né? Ali no Hospital Municipal de Santo André, na equipe dele também. Então sigo fazendo essa avaliação também. Mas vamos para o nosso assunto, que eu acho bem interessante, né? Eu deixei aqui nossa pauta, tá aqui no computador, um roteirinho para eu não me perder, né? Enquanto o pessoal tá chegando aí, a gente vai falando um pouquinho sobre esse assunto, porque hoje cedo me veio assim essa inspiração, né? O que eu levo para um novo ciclo? O que eu deixo para trás? Porque a gente adora juntar uma quinquilharia, né? E a gente adora juntar uma quinquilharia emocional. Não é verdade? Quantas pessoas já não cabem mais na nossa vida e a gente insiste em trazer essas pessoas para nossa vida. Pode ser parente, pode ser crush, pode ser marido, esposa, pode ser colegas de trabalho, pode ser vizinho, que mais que eu já falei, que amigos, colegas. O que serve, o que não serve? Eu já contei numa live aqui pra vocês, né, que quando eu era um jovem, adolescente, né, eu sofria bullying no colégio, né, eu fui lá tomar um passe numa médium, e essa médium deu um dos melhores conselhos da minha vida. Rodrigo, mas o que tem a ver médium com psicologia? Gente, é a minha experiência, tá? Então, assim, se era médium ou não era médium, o conselho veio, e o conselho para esse jovem Rodrigo chegou ali em um ótimo momento, porque ela falou assim para mim, sem saber nada, ela só foi lá dar o benzimento dela, e ela falou assim: você tem que olhar para as pessoas e saber quem serve para você e quem não serve. Esse serve e esse não serve. Então, a partir do dia seguinte, eu já até mudei de grupo, né? O pessoal tá chegando, boa noite. Estamos falando sobre novos ciclos. O que eu levo, o que eu não levo. É ideal que a gente leve a experiência, né? A experiência daquilo que a gente já viveu e a vontade de aprender novas coisas e vencer desafios. Isso é muito importante também, né? Só que para a gente começar um novo ciclo, a gente precisa dar adeus ao velho, né?
Tem uma música que eu tava ouvindo semana passada, e acho que tem muito a ver com a inspiração do que nós estamos falando aqui agora, né? Que eu fui pra academia e saí da academia, peguei uma playlist, porque agora eu uso o YouTube Music, né? Eu não uso o Spotify. Então, assim, entrou lá assim, suas playlists de anos anteriores. Aí eu falei assim, eu vou clicar nessa aqui de 2021, porque todo ano eu gosto de fazer uma playlist com algumas músicas ali que eu tô ouvindo naquele momento, pra marcar aquele período, né? Músicas que às vezes inspiram a gente, porque eu gosto muito de prestar atenção nas letras das músicas, né? E essas músicas me inspiram muitas vezes, né? Às vezes elas traduzem o que eu tô sentindo, elas dão voz para aquilo que eu tô sentindo, e aí me ajudam também a elaborar aqui dentro, colar os caquinhos aqui dentro também. Mas enfim, tem uma música que chama Closing Time, do... Quem canta essa música? Não é o Samsonic, eu tô... Closing Time, música. Ainda bem que temos o Google aqui. Samsonic, é isso mesmo, gente, tá vendo só? E ela fala sobre, né? Closing Time. E ela fala exatamente sobre todo novo começo vem de um outro começo que se acabou. Ou seja, são ciclos. Esse começo que a gente está fazendo agora, provavelmente inspirado na virada do ano, vai acabar daqui a um ano, né? Praticamente daqui a um ano, né? 2025 acaba dia 31 de dezembro de 2025, horas depois, não é verdade? Mas enfim, gente, eu vou ser mega cancelado com isso. Mas perdão. Eu sou de outro tempo, né? Mas enfim, corrigindo aqui o meu hora após. Mas o 2025 ele acaba. Mas, Rodrigo, qual é a diferença do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro? Qual que é a diferença do dia 31 de dezembro de 2024 para 1º de janeiro de 2025? Teoricamente, nada, porque é um dia após o outro. Mas se a gente parar para pensar como parâmetro, eu acho que fica mais fácil da gente balizar, da gente equalizar, da gente organizar, definir, não é diluir, mas assim, quebrar em etapas, né? Quebrar em metas, pequenas metas, uma meta maior, né? Então, assim, dessa reflexão que a gente está falando aqui hoje, o que você está vivenciando hoje? O que você está tendo como desafio hoje? O que você projeta para o ano que vem que você queira alcançar? Como que você planeja alcançar isso? Qual área você planeja alcançar? Qual área você busca desenvolver? Né? Nessa psicoterapia breve aí, que são 10 sessões, né? A gente planeja ali, tem um roteiro, uma sequência de 10 sessões, onde a gente vai planejar, a gente distribui, né? Um conteúdo, né? Uma metodologia para a gente, nessas 10 sessões, cobrir ali 5 aspectos da nossa vida, pessoal e profissional, né? Então nós vamos conversar sobre isso, nós vamos montar essas metas, nós vamos conversar sobre, né? A Cacilda falando assim, meu amigo, Deus te abençoe, Rô. Beijo, meu amor, a nós todos, né? Saudade de você, gata. Trabalhei com Cacilda na prefeitura, no hospital municipal, inclusive, né? Olha aí, amizades que duram e perduram, né? São pessoas que a gente leva, né? São pessoas que a gente leva. Outras, nem tanto a gente não leva, né, gente? Cacilda, tem pessoas que a gente não leva, né? A gente não traz pro nosso dia a dia. Pessoas do passado, né? Sobre isso que a gente está falando aqui também. Mas o que a gente busca planejar? Né? E se um novo ciclo ele vem do fim de algo que já foi um novo ciclo um dia, né? Isso dá pra gente uma espécie de continuidade, uma espécie de vou continuar neste caminho ou vou retomar a rota, vou refazer a rota, eu vou resgatar algo, vou iniciar algo novo, vou fazer uma transição. Tem um podcast novo de uma galera, sigam, chama E Agora Jung. Eu tava vendo, né, um vídeo hoje que fala sobre transição de carreira. É com o Mauro Borges, com a Nathalie Vene e com o Mauro Ruivo Lindo, meu gato Ruivo Lindo. Qual que é o sobrenome do Mauro agora? O Mauro Ruivo, né, lindo, o mais gato do IGEP. E aí eles estavam falando justamente sobre isso, e como é importante a gente planejar e ter um senso de realidade quando a gente faz uma transição de carreira.
Porque às vezes a gente cria uma expectativa muito grande. E aí, por exemplo, para 2025 eu tenho uma expectativa gigantesca, né? Gigantesca. E aí deu erro no planejamento, né? Ou nem deu erro no planejamento. Tivemos situações adversas. Por exemplo, a pandemia, né? Para quem tá chegando agora, não sabe, eu também sou ator, né? Ator e dramaturgo. E antes da pandemia, a gente estava fazendo um processo de peça teatral, né? Eu trabalhando como ator também. E do dia, assim, a gente ensaiou na segunda, na terça foi decretado, acho que na terça ou na sexta foi decretado o lockdown. E aí a gente teve que interromper, né? E era uma peça inspirada no filme Parasita, né? Onde eu faria o personagem do pai pobre, né? Assim, tava super honrado com este papel, né? Porque, enfim, é um papel de responsabilidade, né? Mas o quanto que, às vezes, algumas coisas também tiram a gente do nosso caminho, né? E são coisas, às vezes, bestas, mas às vezes são coisas sérias e a gente precisa entender o que o nosso self quer dizer com isso. No meu caso, eu nem parei para processar profundamente isso, porque embora o teatro seja importante, eu acabei me envolvendo com outros projetos também dentro da psicologia. Então aqui dentro nada ficou capenga, nada ficou faltando. Mas às vezes o negócio fica faltando, fica capenga. Desemprego, adoecimento, mudanças, falecimento de alguma pessoa, nascimento de alguma pessoa que eu sou pai, sou mãe, preciso reorganizar ali meu planejamento financeiro, e aí tem que abrir mão de algumas coisas para colocar, né, dinheiro, e como é que eu vou lidar com isso também, sem negligenciar, e aí o mais difícil é sem negligenciar a autorrealização, porque muitas vezes a gente negligencia essa autorrealização. E aí a gente deprime, a gente adoece, né? Então, quando eu coloco ali 10 sessões para a gente planejar 2025, em termos junguianos, nossa, mas Jung é profundo, Jung é análise e tal. Sim, só que a gente também precisa partir de alguns pontos que são objetivos, não só subjetivos a longo prazo. A gente precisa ter uma materialidade para trabalhar. Como diz minha amiga Adélia Nicoletti, doutora em dramaturgia, às vezes para a gente escrever um texto, a gente precisa de uma materialidade. A gente precisa ter alguns elementos, inclusive às vezes saber qual é a xícara que o personagem vai utilizar, porque isso pode ter uma influência na cena, por exemplo, tá? Mas estou falando aqui de dramaturgia, que é um lugar que eu tô confortável. Ai, gente, vocês viram minha tatuagem nova? Olha só que lindeza. Jean Love. Eu tô fazendo outra nas costas. Porque assim, eu tenho estrias nas costas, né? Eu vou tampar, pela minha vaidade, eu vou tampar algumas das estrias assim na coluna. Estria de estirão, quando a gente cresce, fica assim na coluna, né? Tô fazendo, vou finalizar essa semana provavelmente. Mas olha essa daqui, ó. Jean Love. Uma florzinha em Art Nouveau, né? Então, assim, quais tatuagens você vai fazer ano que vem? Eu não sei ainda. Tem algumas, assim, que eu penso, mas tô planejando ainda, porque é uma construção, né? Meu corpo também é uma expressão artística, né? Não só minha, mas também da minha querida tatuadora Jean Love, né? E aí, assim, isso faz parte da identidade, da persona. Então, no canal, nós temos um vídeo sobre desenvolvimento de persona. Persona é um papel social que a gente tem, que a gente cria. Então, se eu estou me formando numa profissão, qual vai ser a imagem que eu vou criar? Qual vai ser a persona que eu vou criar? A gente fala, né, que o processo de individuação é a gente também se livrar, né, de alguns aspectos negativos da persona, que a persona ela é individual, porém coletiva, né? Por exemplo, vamos falar dos psicólogos. Somos psicólogos, mas a persona psicólogo ela é coletiva, porém o psicólogo Rodrigo é uma persona individual. Então, confunde, né? Então, qual que é a persona que eu vou criar? Se eu sou artista, quero trabalhar com pintura. Ai, gente, é que eu não trouxe aqui. Tá lá em cima. O Victor Griso foi um artista, autor, que eu conheci essa semana. Gente, primeiro que o menino é lindo, né? Segundo, que tem um coração lindo. Terceiro, que o menino manda tão bem nas artes plásticas.
Mas não é só isso, ele escreve, ele ilustra o próprio livro. E aí tem um livro que eu fiquei encantado com o título, que é Onde Moram os Ventos. Eu quero fazer um review no canal, eu já li metade do livro, né? Assim, é sensacional, é uma fábula sensacional, né? Então, assim, já até me perdi onde é que eu tava, gente. Aqui eu vou falando, nem não paro mais, né? Manda essa live pros amigos, compartilha com os amigos também, deixa comentários aqui, participem, né? Se você tá vendo a gravação, comenta aqui embaixo também, deixa o like, é muito importante pra gente também, tá? Pra gente, pra todos nós, né? Vamos lá então, né? Vamos retomar, porque eu já até me perdi onde é que eu tava. Faz parte, né? Como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? Bom, pegando aqui, né, o nosso roteiro, voltando para o nosso roteiro, né, vamos contextualizar. Tava falando de persona, né, novo ciclo, por que não uma nova persona? Por que não esse novo momento que você, de repente, quer emagrecer, quer trabalhar a sua saúde, não criar uma persona da pessoa que frequenta uma atividade física, seja a pessoa que vai nadar, a pessoa que vai fazer hidroginástica, a yoga, o pilates, a academia propriamente dita, a tal da musculação ou funcional. Então, se você pensar em você como uma pessoa que faz esse esporte, o corredor, a pessoa que vai correr, quem é você enquanto corredor, a sua persona enquanto corredor, o que você curte, qual que é a sua playlist, então você vai criando essa identidade, na verdade essa persona, né? Eu brinco, ano passado eu fiz meu aniversário, né? Eu botei lá o convite, o aniversário do Maromba, né? Porque eu tava muito mais ligado na musculação, coisa que eu não era antes, né? E depois de um tempo, assim, já não foi súbito aquilo, né? Já tava 1 ano e meio, 2 que eu tava fazendo musculação direto, né? Sigo fazendo também musculação, né? Então, assim, mas ano passado eu quis brincar com isso, né? Esse ano eu brinquei com a parte que eu sou fã da Madonna, né? Então, meu convite foi uma brincadeira ali com o fã da Madonna, porque a Madonna veio tocar aqui no Brasil esse ano, né? Então, assim, quais são as personas? O que você quer imprimir? Então, isso também pode marcar um ciclo. Você quer pensar na parte profissional? Ok. Você quer pensar no filho que saiu de casa? Isso também pode ser uma persona, o filho que mora sozinho. Então, como é esse filho que mora sozinho? Como que é esse artista que vive da própria arte? Né? Como que você vai planejar essa transição? Se você hoje está trabalhando, por exemplo, numa área administrativa e quer trabalhar com arte, como que você vai fazer essa transição para se sustentar na parte artística também? Ou se você hoje é CLT, como que você vai fazer uma transição para se sustentar como empresário ou como autônomo? Né? Então, todas essas questões, né, permeiam aí os nossos questionamentos. Muito importante, por exemplo, se eu quero ter uma profissão, né, que precisa de uma faculdade, eu preciso me organizar para a faculdade. Preferencialmente, que eu entenda que estamos em novembro, que alguns vestibulares já foram, mas outros ainda podem vir, né? Às vezes até o começo do ano que vem tem faculdade que aceita inscrição. Mas essas geralmente são pagas. Tá, você topa fazer nelas? Como que você vai se organizar para isso? Porque é possível, né? Então, assim, lembrando que, de repente, eu protelando alguns sonhos meus também, eu vou me deixando, me abandonando. Às vezes é uma questão estratégica de eu ter que esperar mais um ano, porque eu vou construir um outro tipo de alicerce. É importante a gente pensar nisso também. Porque às vezes a gente tem um sonho, a gente tem um planejamento, a gente mete o pé pelas mãos, né? A gente queima na largada. Né? E aí a gente perde todos os nossos esforços ali, né? E aí a gente se frustra porque a gente não conseguiu. Mas foi o quê? Provavelmente um erro de planejamento. A gente precisa pensar sobre isso. E como retomar isso, como refazer, como despertar de novo essa motivação. Bom, aí eu tenho um hack para você, meu caro inscrito, aqui meu caro seguidor. Qual que é o hack? A gente pensa que a motivação, alguém vai motivar a gente. Na verdade, a motivação ela é interior. A autorrealização
é a força motriz dessa motivação, tá? Essa motivação, ela é um motivo interno, e esse motivo somos nós. Os outros podem nos incentivar, nos estimular, mas a motivação é nossa. Isso é que é importante a gente entender, porque às vezes a gente está sem motivação e junguianamente falando, a gente está sem alma. E junguianamente falando, a gente está sem propósito existencial, a gente não está olhando para o nosso daimon, a gente não está olhando para essa centelha interna, a gente não está olhando para o nosso self, para o nosso si mesmo, para o nosso mito do significado. Tudo isso são sinônimos para propósito de vida, por exemplo, né? Aquilo que você vai buscar, aquilo que você quer. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa. Essa empresa, eu quero escalar ela para crescer. Como que eu vou fazer isso? Será que eu trouxe essa empresa até agora só na base da intuição? Porque às vezes dá certo, né? Montei um negócio, tenho o meu mercado ali, não o supermercado, né? Mas eu tenho a minha clientela, esse mercado, né? Eu tenho esse mercado e tá dando certo aqui. Mas eu preciso escalar isso e crescer provavelmente. Como que eu vou crescer isso sem meter o pé pelas mãos e sem me prejudicar e sem prejudicar outras pessoas e também não afundar o negócio? Aí muitas vezes não dá para ser só a intuição. Eu vou ter que estudar um pouco também sobre marketing, sobre mercado, sobre consumo, né? Sobre a própria prestação de serviço, quem é essa clientela, porque não adianta nada a gente ter um produto maravilhoso, um serviço maravilhoso e não ter quem compre, né? Quantas pessoas você conhece, provavelmente, às vezes até mesmo você já passou por isso, que você tem um produto, um serviço maravilhoso, mas não tem quem compre, né? Vamos pensar no boom das brigaderias, né? Que tempo atrás teve o boom das brigaderias, um monte de gente largando seus empregos CLT porque estavam insatisfeitos, abriram brigaderia porque virou hype comer brigadeiro, gourmet, né? E aí quantas pessoas entraram nisso e não se sustentaram, porque não é todo mundo que quer comprar brigadeiro o tempo todo, né? Então assim, lojas de brigadeiro, existiam lojas de brigadeiro, mesma coisa paleta de sorvete, paleta mexicana, né? Quantas vezes teve esse hype, né, de paleta de sorvete, um monte de gente foi nisso, às vezes o produto nem era bom, e às vezes o produto era bom, mas não conseguiu sobreviver porque não tinha mercado, não teve um estudo mercadológico. Então, muitas vezes, a intuição, ela ajuda nesse sentido de você ter esse feeling para onde é que eu vou, mas muitas vezes você também, muitas vezes não, é necessário. O próprio Sebrae tem uma estatística de que sem o estudo mercadológico, sem o estudo do nicho que você tá, a chance de você afundar é muito grande, né? Então, por isso que eu bato sempre na tecla da gente sempre estar estudando, não só tecnicamente, os livros que a gente sempre lê, por exemplo, esse aqui a gente está lendo no grupo de estudos com Valdemar Magaldi, já estamos liquidando esse daqui também para ir para o próximo, né? Mas também, né? Quantas coisas a gente precisa estudar para além disso? Tá sempre antenado para as novas tecnologias, né? Para as novas questões todas que vêm surgindo. A Blockbuster, para quem não lembra, para quem não sabe, não conhece, Blockbuster era uma rede de locadoras de DVD e fitas de vídeo VHS, né? Hoje é coisa que uma empresinha piquitica de fundo de quintal chamada Netflix, né? Propôs uma parceria ali, até a Blockbuster teve a oportunidade de comprar a Netflix na época e não comprou, porque a Netflix fazia o quê? O streaming da época, que era vídeos por assinatura. Então tinha um pacote de assinatura, mandava para a pessoa o DVD e depois devolvia, né? Era sob demanda, né? Então a Blockbuster falou, isso aí não vai dar certo não. E hoje em dia, provavelmente, você nem saiba ou nem lembre o que é Blockbuster, uma empresa que quebrou aí não tem muito tempo, né? Porque a Netflix virou o que virou por conta do streaming, por conta da internet, então essa disponibilização. Então, até o conceito de anticarreira, quando a gente fala, né, que carreira é linha reta, quando a gente fala do conceito de anticarreira, que é um caminho mais sinuoso, com bifurcações e tudo mais, para a gente pensar na nossa própria carreira, a gente está cheio de exemplo por aí. Só que a gente tem que estar antenado nas tecnologias, né? Nós, psicólogos, até antes da pandemia, a gente não atendia online, né? Para atender online, tinha que ter um cadastro no conceito de psicologia específico para pesquisa, por exemplo.
E no máximo acho que eram 10, 12 sessões, alguma coisa assim. Depois da pandemia a gente teve que se adaptar. Durante, aliás, a pandemia, continua precisando desse cadastro, né? Junto ao Conselho de Psicologia para sinalizar que você está fazendo atendimento online e que você vai garantir ali alguns critérios de sigilo e proteção e segurança das informações desse cliente, né? Mas quanta coisa a gente teve que se adaptar. Porque quem é colega psi aqui sabe, né? Às vezes a gente está na frente da pessoa, a gente está observando o comportamento como um todo. Então, se o paciente está aqui mexendo na aliança, a gente está vendo. E às vezes ele está aqui, ó, mexendo na aliança e ninguém está vendo, né? Então, assim, são coisas que se perdem, mas outras coisas se ganham. Por exemplo, quando você abre uma câmera na casa da pessoa, né, na videochamada, e você percebe coisas do quarto da pessoa, de repente isso pode virar assunto de terapia também. Teve um cliente uma vez que estávamos em plena pandemia, ele nunca tinha comentado comigo que tinha uma irmã bem mais nova, criança, né? E eu escutei um barulho de criança, falei, tem criança? Ele é minha irmã. Falei, não sabia que você tinha irmã. Ele tem 6 anos, tal. Falei, se sua irmã tem 6 anos, ela tem lápis de cor. Pega lá lápis de cor e sulfite. Aí fizemos uma atividade de arte-terapia. Porque em plena pandemia, nem sempre é fácil você ter a tal da arte-terapia ali disponível, né? Não foi fácil. Aliás, hoje às vezes também não é. Porque a gente às vezes precisa que o cliente tenha lápis de cor, sulfite, nem sempre ele tem. Então, algumas coisas a gente ganha com o online. Eu posso atender, eu atendo pessoas do Brasil todo. Eu atendo às vezes pessoa que está na Austrália, né? Mas a gente perde com outras coisas. Então, assim, nem tudo é perfeito e a gente vai fazendo sempre da melhor forma possível. A gente vai tendo que a adaptação. Lembrando que a persona, ela é algo adaptável. Então, como que eu vou criar essa persona, essa apresentação profissional, tá? E tem muito a ver com os objetivos que a gente vai criando também, tá? Eu lembro que foi muito importante para eu ter uma adesão maior à musculação na academia quando eu descobri aquelas camisetas que são longas, né? Que são mais compridas, porque conforme você faz o exercício de levantar a mão, minha barriga ficava exposta, eu ficava incomodado, né? Eu tinha vergonha. E aí, conforme foi passando o tempo, eu descobri essa camiseta e aí já não tenho mais esse incômodo. Então, essa camiseta tem um estilo próprio, então imprime também algo ali na persona, né? Que eu brinco, às vezes eu tiro foto na frente do espelho fazendo cara de bravo, todo o povo, nossa, que cara bravo, invocado, tal. Eu tô rindo por dentro porque eu tô botando ali uma foto, né? Enfim, palhaçadas de quem é ator além de psicólogo também, né? Bom, vamos lá. O Jung, ele fala que a vida é feita de polaridades, né? Nós temos os opostos, né? Então, da mesma forma que a gente quer agarrar um objetivo, às vezes a gente precisa aprender a soltar. Porque qual que é a diferença de persistência e teimosia? Persistência, a gente insistir no que é certo. Teimosia, insistir no que é errado, né? Como saber o que é um e o que é outro, né? Eu tava vendo essa semana, apareceu pra mim num canal, eu esqueci o nome do mocinho, mas enfim, ele tava falando sobre o cantor Mob. O cantor Mob, né, o artista Mob, o artista musical Mob, ele vinha fazendo álbuns interessantes, até que fez um álbum que foi considerado péssimo, né? Mesmo com o Bono do YouTube parabenizando, não sei mais quem parabenizando, a crítica detestou. Então ele fez mais um álbum que ele falou assim, bom, esse vai ser o fim da minha carreira, né? Aí tentou mixar, não dava certo, né? Que é o álbum Play, né? Não dava certo, tal. Lançou o álbum em 1999, ninguém dava atenção para esse álbum. Até que ele falou assim, bom, então a gente vai começar a licenciar essas músicas para comerciais. E conforme foi licenciando essas músicas para comerciais, para propagandas, né? E era assim, as pessoas vão ter que ouvir de qualquer jeito, porque era um som descolado, combinava ali com peças publicitárias, estourou. E aí o Mob retomou e cresceu do jeito que cresceu. Então, como a gente vai saber? Né? Eu sempre sugiro, né, que a gente leia biografias. Né? Mais do que mitos e contos, é importante a gente ler mitos, contos, fábulas, a gente ter esse acesso também simbólico através das mitologias todas, né? Vamos considerar contos como mitos também, personagens míticos também, apesar de ser conto, de fato, né? Vamos colocar tudo no mesmo balaio da mitologia,
Então, assim, apesar de você ter ali histórias para você se inspirar no seu processo de transcendência, às vezes você olhar para biografias de pessoas, né, pessoas reais, é inspirador. Não dá pra gente copiar, porque a história daquela pessoa é daquela pessoa, mas o nosso mito do significado, a nossa história é a gente que vai fazer. Então, assim, aquilo serve de inspiração, serve de tempero, serve para dar uma clareada nas ideias e trazer luz para isso e a gente começar a pensar o que, que eu posso fazer para mim, por mim, né? E aí o que eu deixo para trás? O que eu levo junto? As polaridades, né? O que eu deixo, o que eu levo, né, comigo? Porque às vezes a gente está apegado e preso num sentimento, numa relação, numa expectativa, numa promessa que alguém fez pra gente, né? Meu ex-marido até hoje não terminou oficialmente comigo. Nós separamos, namoramos outras pessoas. E até hoje ele não falou assim, vamos terminar. Estamos num tempo até hoje. Não falei pra ele, né? Porque eu não tenho contato, mas da parte de cá eu já terminei, entendeu? A hora que ele me procurar, bater um fio, nem existe mais essa gíria, bater um fio. Na hora que eu mandar um WhatsApp, eu falo assim, então, gato, hasta la vista. A vida segue, né? Lá vou estar novo, enfim, né? Mas, nas voltas que o mundo dá, vocês acreditam que eu até ajudei ele na separação? Gente, fofocas, eu sei que vocês gostam de fofoca. Fofoca é uma delícia. E a fofoca tem o gosto da vingança. Ele fez uma tatuagem cafonérrima no braço. Cafonérrima. Horrorosa. Pra mim, eu tenho uma... Ele disse que não, mas eu tenho a teoria de que aquela tatuagem é tatuagem de casal. Cafonérrima, gente. Juro que não é dor de cotovelo, não. É feia mesmo. Mal feita, inclusive. Aí, isso porque ele criticava todas as minhas tatuagens, que são lindas, né, gente? Porque ele fala assim, psicólogo tatuado. Ele é psicólogo e tatuado. Enfim, eu ajudei ele a sair na mudança dele, no casamento pós-Rodrigo César, que durou 3 meses. Faz parte da vida, né? Caio, você tá aqui online, príncipe. Eu tenho coisas pra te contar que vai deixar aquele nosso amigo orgulhoso. Vai deixar. Aí eu vou te contar isso no off. Bom, gente, falei fofoca, mas vamos retomar aqui pra gente caminhar pra nossa live aqui, pra nossa finalização, né? Às vezes, a gente tem pessoas que drenam a nossa energia. E aí a gente precisa também pensar o que a gente vai fazer. Porque uma coisa é tentar consertar algo que vai ter conserto e outra coisa é a gente ficar adorando uma pílula ali, virando o negócio, sabe? Pra lá e pra cá na frigideira, esse negócio só vai desandar e desandar e desandar. Né? Então, assim, limite é a gente também que aprende a colocar. E de repente a meta pra 2025 é aprender a botar limite. Em quem? No outro? O que vocês acham? É no outro? Também. Mas a principal pessoa que às vezes precisa de limite é a gente mesmo. A gente tem que dar um limite na gente mesmo para que a gente passe a dar limite para os outros. Parece um jogo de palavras simples. Não é. Porque a gente aprender a dar limite envolve, às vezes, uma falta de educação, uma patada básica, coisa que a gente pode pensar na comunicação não violenta, mas envolve também a gente rever aquela evitação de conflito que a gente usa tanto em momentos que a gente está utilizando uma pegada mais diplomática. Então eu não vou me indispor, eu não vou falar, né? Deixa que isso se resolve lá na frente. A pessoa é assim mesmo. De repente não. E de repente a gente que é o tormento na vida de outra pessoa, né? Às vezes a meta para 2025 também é a gente deixar de ser um tormento na vida dos outros, né? Porque, junguianamente falando, né, se a gente pensar em legado, nem sempre é uma grande obra tipo Madre Teresa. Às vezes a gente se trabalhar e despejar menos lixo nosso interno no mundo, né? Então, assim, outro dia eu tava falando com uma pessoa muito próxima da minha vida. É uma pessoa meio difícil, né? É um eufemismo até, né? Uma pessoa muito difícil. E ela falou assim, eu faço terapia para lidar como as pessoas lidam comigo, como as pessoas me tratam. Eu falei assim, você também tem que fazer na sua terapia como você desestabiliza os outros, porque por onde você passa, você é um furacão que desestabiliza todo mundo.
Eu não vou falar dos outros na minha terapia. Ai, ai. Nesse momento eu optei por deixar o universo se encarregar, porque, enfim, é conhecido, não tô nem sendo pago pra trabalhar essa questão aí. Nem seria ético também, né? Mas dentro do que me dava ali, deu e fui dar uma volta. Situações que drenam bastante a gente, né? Críticas constantes, né? Sejam de outras pessoas, sejam da gente mesmo. Falta de apoio, né? Falta de apoio de quem? Do outro ou nosso? Às vezes dos dois, né? Às vezes temos pessoas que incentivam a gente mesmo não se apoia, né? A gente compartilha o stories do amigo para divulgar o trabalho do amigo, mas a gente esquece de compartilhar o nosso. Manipulação emocional também drena muito energia quando a gente é manipulado e quando a gente manipula, né? Tem pessoas que às vezes para se sentirem bem, não tô nem falando lá dos narcisistas, né? Tô falando de pessoas com traços talvez narcisistas, mas que não necessariamente sejam narcisistas. Às vezes essas pessoas para se sentirem bem, elas precisam diminuir os outros, dar uma crítica, ou então assim, para se elogiar, diminui o outro, né? Então assim, é complicado, né? Ou então, nem precisa diminuir diretamente o outro, mas se elogia tanto que o outro fica... do que sobra pra mim, né? Então, assim, o que afasta, o que não afasta, né? Quais são coisas... Peraí, tem uma pessoa mandando mensagem aqui. Eu estou em live agora no outro perfil. A pessoa tá mandando pergunta e eu tô respondendo aqui. Que a pessoa tá esperando uma resposta, mas é amigo. Cadê aqui? Meu roteirinho. Aqui. Então, assim, o que no outro nos afasta do outro, né? E o que às vezes, como a gente se comporta que afasta o outro, né? Então, assim, se eu quero também entrar para um novo ciclo, às vezes eu vou ter que aprender a tal da dissidência, né? Dissidência, às vezes a gente está saindo de uma instituição, de um grupo tal, mas essa dissidência, às vezes também a gente cai fora e se distanciar e se ocupar com outras coisas que fazem mais sentido. Não necessariamente a gente precisa brigar, arrumar confusão, mas muitas vezes a gente vai ter que pôr limite, falar, chega, deu, agora eu sigo por aqui, você segue por aqui, né? Aquela história da Gestalt, se os nossos caminhos se encontrarem vai ser lindo, senão nada há de se fazer, né? Eu sou eu, você é você, eu não tô nesse mundo para viver de acordo com as suas expectativas e você não está nesse mundo para viver de acordo com as minhas, eu sou eu, você é você. E se os nossos caminhos se encontrarem, será lindo, senão nada há de se fazer. É uma frase aí do Frederick Perls, né? A tal da oração da Gestalt, escreve Gestalt, né? A oração da Gestalt do Fritz Perls, do Frederick Perls, o fundador da Gestalt terapia. Ele tem essa máxima, né? Que ajuda muito a gente a pensar nisso, a recolher as nossas projeções também e também entender que o outro não está ao nosso dispor. Então, o que é que a gente leva? Quais expectativas a gente leva? São expectativas ou são projeções destrutivas e manipuladoras e egoístas, egóicas? A gente precisa pensar tudo nisso, nessa viagem que a gente vai fazer para o novo ciclo. O que a gente leva, né? Vamos lá. O que mais? Caminhando para o fim da nossa live. Se vocês têm perguntas, vocês mandem aí, tá bom? Vamos lá. Aprendam comunicação não violenta, tá? Eu penso em fazer um vídeo sobre isso também, uma live sobre isso. Semana passada eu quase fiz uma live sobre comunicação não violenta, mas eu não consegui encaixar o horário para fazer para vocês. Inclusive essa aqui eu tô encaixando sem avisar para ninguém, né? Botei do nada aqui. Projetos e hábitos. Projetos que eu quero levar e projetos que eu preciso abandonar. Quais hábitos que me fortalecem, quais hábitos que me destroem. Uma das coisas que a gente pode aprender na vida é utilizar agenda.
não agenda necessariamente de papel, mas agenda virtual. E aí eu vou falar que eu uso, que é o Google Agenda. Não ganho nada para fazer propaganda do Google Agenda. Eu odeio a agenda nativa do meu celular, que é da própria maçãzinha. Detesto aquela agenda, acho confusa. Mas a agenda do Google eu consigo integrar no notebook, no celular, tal, e consigo organizar tudo. Então, nessa organização, nesse projeto, nesse hábito, que horário que você destina para algumas coisas? Por exemplo, eu coloquei na minha agenda horário para academia. Eu precisaria determinar esse horário para academia na minha agenda? Não, porque eu costumo ir de domingo a domingo na academia. Eu preciso ir na mesma faixa de horário. Eu preciso colocar isso? Precisei. Sabe por quê? Porque senão eu vou marcando outros compromissos nesse horário. E nesse ponto, às vezes, o que eu quero colocar como hábito, eu me saboto porque eu não tenho essa organização. Então, assim, pra eu estar às 8h30, 9 horas na academia, eu preciso dormir que hora? 11h30. Dormindo 11h30, 11h30, 11 eu acho muito cedo, mas 11h30 às vezes eu consigo. Entre 11h30 e meia-noite eu tenho conseguido. Pra quem ia dormir 2 da manhã, meia-noite tá até no lucro, né? 10 pra meia-noite tá no lucro. Porque eu tenho que acordar 7 horas, 7h15, 7h30, depende ali do momento e tal. Porque dá um horário bom pra eu dormir. Porque senão eu não consigo preparar meu café da manhã, minha alimentação, dar o tempo da comida, dar uma descida para poder fazer o exercício, dar um tempo do café bater, do pré-treino bater, né, para poder fazer a musculação. Então, assim, tudo é uma questão de organização. Lembrando que eu tenho hipotiroidismo, eu preciso tomar um comprimido meia hora antes de ingerir qualquer coisa, né? Então, como que é essa organização? Né? Então, assim, existem coisas que ajudam a gente nessa organização e às vezes a gente fica consumindo muita energia com coisas que a gente resolve. Por exemplo, se a gente tem um bloco de notas de uma lista de compras, por exemplo. Ou quem tem a Alexa, por exemplo, que fala: Alexa, adiciona sal, né? E ela vai colocar sal na lista de compras. E quando você chega no mercado, você abre o aplicativo da Alexa e já tem ali. Tô falando isso porque a Alexa, ela facilita, porque é um comando de voz, você não precisa digitar no celular. Mas eu acho que o Google, o OK Google deve ter o seu correspondente, o AI Siri deve ter o seu correspondente também. Então, assim, quais são as ferramentas todas para a gente otimizar? Porém, uma pergunta que surgiu na caixinha de perguntas na semana passada foi: qual o papel do ócio criativo para a nossa saúde mental? A gente precisa de momentos de ócio. Ócio criativo também. O ócio criativo é aquele momento que eu vou desopilar ali, ficar sem fazer nada para ter alguma ideia. Mas às vezes eu preciso do momento de ócio sem pensar em criar nada também, sem estar propenso a criar nada, né? Em tirar tudo que é informação da cabeça, rir de vídeo do bichinho no YouTube, né? Assistir canais de entretenimento que não vão falar nada com nada, ou de fofoca, tal, mas que aquilo não vai me consumir muito, né? Que não vai também, como pegando carona lá no meme, não vai edificar muito, mas eu vou ter o quê? A minha tal da minha higiene mental, que é tão importante a gente ter essa psicohigiene, né? Para que a gente se reenergize, né? Porque senão, até por exemplo, então eu vou rezar, vou orar, é importante também. Mas não, se a gente está sempre em atividade, a gente entra ali na questão da sociedade do cansaço, né? Aquilo que a gente está sempre produzindo, mesmo que não seja trabalho, mas, por exemplo, a gente está ligado a algumas rotinas que estão sempre fazendo alguma coisa. A gente não consegue desconectar. E aí, em vez de energizar, a gente está drenado, né? Boa noite para quem tá chegando também. Tô vendo a galerinha toda aqui. Eu não tô dando boa noite para todo mundo, não. Eu tô vendo a galerinha chegando aqui. Porque aí eu vou resumindo, sendo mais sucinto, né? Porque eu vou atender agora 9h30, tem mais um atendimento, o último atendimento do dia. Então, pra gente ir caminhando para finalizar a nossa live, vocês curtam, se inscrevam, me sigam. Tem o meu livro também, né, que tá lá na Amazon, tem o link na bio. Para quem tá no Instagram, vai lá na bio, tem também. Quem tá no YouTube, tá na descrição aqui do vídeo também. Comentem, gente, comentem no YouTube. Quem tá no YouTube, por favor, comenta, deixa um coração, deixa um like, isso ajuda tanto a gente. Compartilha com os amigos, tá? O livro é sobre o sucesso profissional na crise da meia-idade.
né? Para quem está vivenciando a experiência do Poor a Eternos, que é muito conhecido como Peter Pan, né? Quando você está naquele momento do jovem eterno, né? Como que vai lidar aí com a questão do sucesso e do fracasso profissional, porque é uma gangorra. E para alcançar um, a gente às vezes vence o outro, né? E aí é importante a gente saber lidar com os percalços da nossa vida. Vamos lá. As relações difíceis nos ensinam algo. Como transformar isso em sabedoria para o próximo ciclo? Aliás, as experiências difíceis nos ensinam algo, né? E como que a gente vai transformar isso em sabedoria? Porque o arquétipo do Fênix, do velho sábio ou da velha sábia, é o arquétipo da sabedoria, da gente aprender com a experiência, mas só aprende com a experiência quem experiencia, quem vive. E às vezes a gente fica naquela vida de ensaio, nessa vida provisória, nessa sala de ensaio e nunca vai para a estreia, né? Tô falando na linguagem de teatro, mas isso serve para a vida. Quando é que a gente vai estrear na profissão nova? Quando é que a gente vai estrear no nosso novo processo? Quando é que a gente vai estrear naquilo que a gente quer, naquilo que a gente buscou, naquilo que a gente se preparou por tanto tempo para este é o meu momento, né? Então, assim, falamos dos hábitos também, né? Vamos lá. Importante, deixar para trás não é desprezar, mas reconhecer que certos vínculos, situações tiveram seu papel, né? Teve seu tempo, foi, né? Aquela experiência com aquela pessoa, com aquele grupo, teve seu papel. E de repente é hora de sair, bater asa para outro lugar, sair do ninho e bater asa para outro lugar, seja na família, seja na amizade. Às vezes é hora da gente ir para outras direções, outros ventos. Uma vez eu conheci um rapaz que chamava Cassiano, na balada. E não existia WhatsApp, essas coisas, uma história antiga assim, né? E ele falou assim, a gente sabe que a tendência é... A gente se deu tão bem na balada, né? A gente conversou sobre tantos assuntos, assim, 2 purs, né? Conversando sobre tudo na vida, numa balada. Ele falou assim, você sabe que a tendência é a gente se distanciar. Mas não é que a gente se distanciou. A gente se ocupou com outras coisas. E é isso. Né? Não é que a gente distancia, a gente se ocupa com outras coisas, porque a vida vai organizando as coisas de algumas formas e a gente acaba tendo aquela nostalgia, e essa nostalgia às vezes é uma pedra no sapato, né? É uma autossabotagem, porque a gente fica muito preso querendo que aquilo volte. Até, por exemplo, separei, voltei e vou querer que seja como lá no passado, lá no começo, ou então estou pensando em separar e quero que aquilo volte a ser como era antes. Não vai, porque o relacionamento, a situação exige que você seja uma nova pessoa, que você se descubra, que você se transforme. Então não vai ser como era antes, porque se como era antes fosse tão bacana, não estava onde está hoje, entendeu? Então assim, com essa experiência, porque lá atrás muitas vezes estava na influência da fantasia, da idealização, né? E a partir do momento que vai se vivendo, seja com outra pessoa, seja no relacionamento, seja no trabalho, seja com a própria profissão, porque às vezes a gente também, quando se forma é tudo lindo, e é a hora que a gente começa a ver que tem que preencher um monte de planilha, socorro, não é mesmo? Quem é psicólogo aqui que precisou abrir o Kines esse ano sabe do que eu tô falando, né? Com as seguradoras que sabotaram a gente. Seguradoras é muito seguradora, não tá falando da Bradesco Saúde, que para glosar ali, para bloquear o reembolso da galera, pediu Kines, coisa que não era por lei não é necessário que nós tenhamos. E nem exigir do prestador de serviço o registro de Kines. Mas a Bradesco vai encontrando brechas. Só que para tirar esse númerozinho foi um parto, né? Então assim, nós trabalhamos ferrenhamente com isso, né? Então assim, pra gente finalizar, que são 9h30 e eu vou partir para o próximo atendimento, é o seguinte: eu quero que você pense o que você busca pro seu próximo ano. O que você busca encerrar e começar? O que você busca transformar? O que você busca redescobrir ou descobrir, né? Escreve no papel, né? Coloca aí num papel, mas não no papel que você vai perder. Às vezes tem ali à vista aquilo que você vai conquistar, né? Veja um vídeo sobre crise da meia-idade no meu canal,
Veja um vídeo sobre propósito existencial, veja um vídeo sobre carreira, que tá sempre falando muito sobre isso. Lá tem um vídeo, o primeiro vídeo do canal, né, que vai fazer 4 anos o canal, parabéns, no final do ano faz 4 anos, né, vai fazer 4 anos. Ano novo, vida nova, ali a gente tá falando, eu tenho um react sobre esse vídeo também, então assista também, eu tô falando sobre isso, sobre essa transformação, tá? E para finalizar, assim, conceito junguiano de sombra. Sombra, a gente às vezes pensa que é algo negativo, mas se eu tô vivenciando algo desprazeroso agora, qual que é o oposto que eu quero alcançar? Isso tá na sombra, porque tá fazendo oposição à luz do que tá manifestando. Então, eu vou buscar isso na sombra. É possível. De que forma? Tá aí o desafio, porque a gente às vezes fica preso ali nessa questão de meritocracia que basta se esforçar e a gente sabe que não funciona assim. Então, quantas e quantas vezes o desafio maior é como? Porque a gente pode usar nossa criatividade para alcançar as coisas independente das questões sociais. Às vezes a gente não vai conseguir determinados resultados, mas a gente vai caminhando rumo a quem? A autorrealização. É isso. Meus amores, quero agradecer a todo mundo que esteve aqui comigo. Eu não falei o nome de ninguém. O Beluzi chegando agora aqui. Lindo, gatérrimo, como sempre. Quero dar boa noite para vocês. E vamos lá. Qualquer coisa me chama na DM, me chama no WhatsApp, a gente vai conversando, tá bom? Mandem pros amigos, se inscrevam, deixem um like. Isso ajuda a gente. Beijo, boa noite. Tchau, tchau.